são obreiras nesta igreja, são mulheres perfeitamente preparadas para pregar a palavra para você, para orar por você, para aconselhar você aqui na igreja, tá? Então a gente quer que você saiba que nesta igreja tem vasos femininos preparados por Deus para te atender quando você estiver aqui na igreja e precisar de um aconselhamento, de uma oração. Tá? Às vezes você pensa, tem que ser a pastora tal, a pastora tal. Nós estamos todas aqui para te servir, tá certo? Não precisa de culto nenhum você chegar aqui e sair sem ter sido atendida. Se uma não puder, a outra pode. Nós estamos aqui para servir você. Talvez você chegue numa aflição, num aperto, numa necessidade, e nós estamos sentadinhas aí confortavelmente participando do culto, e se você precisar, é só pedir uma diaconisa para nos chamar, e imediatamente nós nos levantamos e vamos lá te atender. Tá bom, minhas irmãs? Esse é o nosso trabalho, nós estamos aqui à sua disposição. Então, você vai regularmente ver essas mulheres trabalhando aqui, como já tem visto, mas eu creio que a partir do próximo ano, você vai ver com mais frequência ainda, porque nós temos que reconhecer que na vida de cada uma delas tem capacidade especial de Deus para nos abençoar, e nós precisamos disso, né? Então, nós vamos para a segunda reflexão dessa tarde, e eu quero que você abra a palavra comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler apenas o versículo de número 5. Encontramos? São palavras de Cristo e ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Feche os seus olhos e ore. Peça que mais uma vez o Mestre fale com você nessa tarde. Desperte o seu coração mais uma vez para receber a palavra do Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por esta rica oportunidade de estarmos durante algumas horas inteiramente dedicadas ao Senhor, atentas ao que o Senhor tem para nos falar e prontas a abrir o nosso coração também, para nos expressar diante do Senhor. Neste momento vamos ouvir de novo a Tua palavra e te pedimos, amado Espírito Santo, capacita-nos, unge nossos ouvidos para receber a preciosa palavra do Senhor. Dá-nos sabedoria para receber esta palavra, dá-nos capacidade para refletir nela e extrair dela todo o entendimento que pode tornar-nos mulheres sábias, mulheres edificantes dentro da nossa casa. Que a grandeza, Senhor, da Tua obra seja, ó Deus, manifesta nos nossos corações nesta tarde. Para a glória do Senhor eu te peço e em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai. Amém. Pode se assentar, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Você está participando aqui do nosso encontro mensal do Grupo Missionário de Mulheres desta igreja. Nós temos o nosso departamento feminino, onde nós temos várias atividades que acontecem o mês inteiro. Atividades de serviço cristão que são feitas só pelas mulheres desta igreja. Então, não é que esse grupo só trabalha uma vez por mês. É uma reunião que acontece uma vez por mês, mas esse grupo trabalha o mês inteiro. Tem várias equipes de trabalho nesse grupo. Às vezes acontece de alguma senhora da igreja enfermar, ela adoece. Então, uma equipe treinada, ela é enviada à casa dessa irmã, ali ela leva uma palavra de consolo, aquele grupo faz uma oração, participa ali de alguns momentos de louvor a Deus, compartilha com ela a palavra de Deus, participa desse momento de sofrimento que ela está vivendo. Temos equipes que vão fazer isso, por exemplo, em recintos hospitalares, vão visitar pessoas que estão internadas, mulheres que estão internadas. Isso é um pouco mais restrito, porque a abertura para esse acesso é bem limitada aqui em Juiz de Fora. Mas existem pessoas desse grupo de mulheres que fazem isso regularmente. Elas vão em nome de todas nós e levam a palavra de Deus a pessoas que estão hospitalizadas. Trazem muitas histórias, contam muitas histórias para nós, de mulheres que ali são
receptivas à palavra, recebem a oração. Muitas contam testemunhos de abrandamento da sua dor, da sua enfermidade. Eu estou contando tudo isso para te dizer que nós temos neste lugar mulheres que estão com as mangas arregaçadas e realmente fazendo a obra de Deus. Não é porque elas não têm nada para fazer, não. Todas são mulheres muito atarefadas. Na grande maioria, mulheres que ainda estão criando filhos pequenos. Na grande maioria, mulheres que, além da rotina do cuidado da casa, também enfrentam o mercado de trabalho. Mas elas não estão envolvidas nessas tarefas todos os dias. Elas dedicam uma tarde por mês. Elas dedicam 2, 3 horas de uma tarde no mês. E já é muito. O diferencial disso já é muito. É por isso que é bom que nós sejamos tantas e todas com o coração disposto a fazer um pouco. Porque se cada uma fizer um pouquinho, não sobrecarrega uma só, né? Porque nós todas somos muito atarefadas. Mulher é dos elementos e dos indivíduos da sociedade. Eu acho que eu não vou errar e nem exagerar se falar os seres mais ocupados da face da terra, né? Porque nós aliviamos a nossa sogra, pegamos a carga para nós, não foi? E fizemos isso assim, ó, com essa carinha toda feliz, não foi? Trouxemos para nós aquele compromisso de cuidar do filho dela e ele dá um bocadinho de trabalho, ou não? Pois é, mas nós agradecemos a Deus porque temos um para a gente cuidar, né? Ou não agradecemos? Se não, deveríamos. E nós temos os filhos que Deus nos deu, que foi um presente que Deus nos deu, mas um presente que também nos dá um bocado de ocupação. Então, o nosso dia normalmente é muito corrido, a gente tem muita coisa para fazer o tempo todo. Mas não somos só nós. Mulheres de 50 anos atrás, 100 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, a rotina delas era igual, se não mais difícil ainda. Porque muitas vezes elas não tinham uma máquina para lavar a roupa para elas não tinham água na torneira, tinham que buscar numa bica, num lugar qualquer. Elas muitas vezes não tinham os produtos de limpeza que agiam assim com pouquíssimos minutos, né, para poder branquear, clarear tudo. Elas tinham que ficar ali esfregando horas seguidas para conseguir o resultado que hoje nós conseguimos sem canseira nenhuma. É só aplicar o produto lá e esperar o trem agir e o milagre acontece, né? Então, elas tinham que se desgastar muito mais. E ainda assim, e muitas vezes com muitos mais filhos do que eu, do que você. Eu fui valente, tive 2. A maioria aqui só tem coragem de ter 1. Né? Nos dias de hoje, são poucas as que passam de 2 como eu. Às vezes você encontra uma mais corajosa que ainda gera 3. Mas essa já causa admiração na sociedade. Porque hoje em dia, normalmente fica nisso. Ou é 1 ou é 2. Ou é 1 ou é 2. Dificilmente está passando disso. Estou exagerando? Mas aquelas mulheres, elas não ficavam nisso. A média delas era o quê? 10, 12, 15. Minha avó teve 17. Né? Era essa a média. E elas tinham que dar conta da casa, da alimentação para todo mundo, da roupa para todo mundo, do marido ainda, enfim. Haviam todas essas circunstâncias. Tudo bem, elas não saíam de casa para trabalhar, mas o serviço da casa era talvez mais desgastante por causa dessas coisas que não tinham os facilitadores que tem para nós hoje. Mas eu estou falando tudo isso para te dizer o quê? Que a obra de Deus ela avançou muito ao longo das décadas e dos séculos, desde o advento de Cristo, especialmente desde o advento de Cristo, que é quando a mão de obra feminina foi absorvida na obra de Deus na face da terra, porque anteriormente, na época do Antigo Testamento, isso não era possível. Todo o ofício sacerdotal era efetuado apenas por homens, mas a partir do ministério de Cristo, ele abriu a porta para que as mulheres também pudessem fazer a obra do Senhor. Tanto é que a primeira mensagem que ele manda pregar, depois da sua ressurreição, ele entrega para uma mulher pregar. Ele confia essa mensagem a uma mulher. Ela está na porta do sepulcro, ela é a primeira a ver o Cristo ressurreto e ele lhe dá essa missão. Ele diz: vai e anuncia que eu já ressuscitei.
se ele desprezasse a mulher, ou considerasse que ela não fosse digna do ministério, então ele teria dito, vai chamar Pedro, porque eu tenho uma mensagem para ele levar para o meu povo. Mas ele não fez assim. Ela estava lá e ele disse, você levará a minha mensagem. A mensagem da vitória, a mensagem da ressurreição, a mensagem que tanto nos interessa. Por quê? Porque ela diz que quando tudo isso aqui acabar, na verdade não acabou nada, acabou de começar a eternidade com Ele, porque a ressurreição dele diz para mim que a morte não acaba com nada, porque se a morte acabasse, tinha acabado com Ele ali, mas Ele superou a morte, venceu a morte, para mostrar para nós que tem alguma coisa depois dela, e coisa boa, para aqueles que servem a Cristo, amém, irmãs? Então, nós somos e representamos hoje essa classe que é responsável ao longo das décadas e dos séculos e dos milênios, pelo avanço da obra de Deus na terra também. Mulheres que se envolveram com a obra do Senhor, mulheres que se dedicaram à obra do Senhor, mulheres que se dispuseram para fazer a obra de Deus, mulheres que se aprofundaram na experiência cristã. E que receberam na sua mente, na sua alma, uma capacitação sobrenatural, alguma coisa que não se adquire num curso, numa carteira universitária ou em qualquer outro segmento da sociedade, só se adquire no joelho, só se adquire nos momentos a sós com Deus. Mulheres que foram capacitadas e habilitadas por Deus e foram grandemente usadas por Senhor ao longo de todo esse tempo. E agora é a minha vez, agora é a sua vez. Por que eu não me calo? Por que você não pode se calar? Porque esse é o nosso tempo. Esse é o tempo de nós cumprirmos a nossa missão. Houveram mulheres antes de mim, elas deram conta da obrigação delas, e elas partiram sem ficar em dívida com o reino. O que o Senhor confiou a elas deram conta. Eu não posso ir embora daqui devendo. O meu rei confiou em mim, ele confiou a mim uma tarefa, uma missão, e há dificuldades? Mas ele está comigo, para me ajudar a cumprir a missão que ele mesmo me deu. Então eu posso confiar e posso prosseguir. O Senhor é por nós, o Senhor está conosco, o Senhor vai nos honrar, amém, irmãs? E se eu vou falar das tarefas que Deus nos deu, eu preciso sempre lembrar que a principal delas é alcançar vidas para o reino, é deixar evidente para as pessoas com quem eu tiver contato, que de todas as coisas importantes que há na vida para um ser humano pensar, a principal delas é a sua vida espiritual, é o seu relacionamento com Deus. Porque Jesus falou disso, ele disse assim, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se ele não tiver vida com Deus? Tudo que ele ganhou vai ficar com ele até que dia? Só até o último dia. Tudo que ele conquistar, tudo que ele adquirir, tudo que ele ajuntar, ele só vai desfrutar daquilo até que dia? Só até o último dia. Mas e se ele tiver a sorte de viver 100 anos? Ainda assim, quando o último dia desses 100 anos chegar, será o último dia que ele desfrutará dessas coisas. Porque quando esta vida terrena acabar, tudo que é terreno aqui fica. Ele não leva nada com ele. Então Jesus falou, não é que é para ser negligente, deixar de buscar as coisas que vão te trazer conforto e vão te dar condições de ajudar o próximo nessa vida. Não, porque Deus deixou o trabalho e o trabalho é honroso. Mas Jesus falou, a coisa principal não é isso que faz uma pessoa vitoriosa e uma pessoa realizada e uma pessoa feliz. A coluna principal que sustenta uma vida nessa terra é o seu relacionamento com Deus, é uma experiência com Deus de verdade, não é com qualquer Deus. Não basta ser religioso, não basta abrir a boca e dizer assim, não, eu não sou ateu, eu sou religioso. Ótimo, mas quem que é o Deus da sua religião? Qualquer um serve. Não, a não ser que qualquer mentira sirva. Se a gente estiver aberto a qualquer mentira, então qualquer Deus serve. Porque se a gente estiver buscando, interessado e não abrir mão da verdade, então Deus de verdade só tem um. Ele é o Pai de Jesus Cristo. Jesus Cristo desceu à terra para falar sobre o Pai dele. Ele falou assim, eu vim aqui revelar o Pai, fazer a obra do Pai, obedecer o Pai, eu agrado o Pai, eu faço tudo que agrada ao Pai. Ele veio revelar o Pai, o Criador, e nos colocar em comunhão com o Pai.
Então, quando eu falo de nós fazermos a obra de Deus, nós mulheres, eu estou falando disso, eu estou falando de conduzir pessoas ao Pai. Só que o ponto que liga pessoas ao Pai, o caminho que leva a pessoa ao Pai, é Jesus Cristo. Então, eu tenho que levar pessoas a Jesus Cristo. Nós temos sempre procurado trabalhar essa maturidade cristã. Nós não colocamos no centro ninguém mais que não seja a pessoa de Jesus Cristo. Não é a igreja, não é a pastora, não é o pastor. A pessoa principal da nossa fé é Jesus Cristo. Porque por nenhum outro nome nós chegamos à comunhão com o Pai. Só pelo santo nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso que quando nós vamos conversar com as pessoas sobre a vida com Deus, nós não exaltamos pessoas. Nós não precisamos ficar gastando tempo elogiando pastor tal, pastor cicrano, pastor beltrano, porque não é isso que importa. Podemos os pastores estar trabalhando e gastando o nosso fôlego fazendo a obra de Deus, suando a camisa, nos dedicando com toda sinceridade e empenho. Mas por melhor que nós façamos, nós somos apenas pó. Um dia nós vamos tombar. Então as pessoas não podem estar fiadas em nós. E quando nós faltarmos? Elas têm que estar fiadas em alguém que nunca vai faltar. E esse é apenas Jesus Cristo. Então não encaminhe pessoas a denominações ou a pastores. Encaminhe pessoas a Jesus Cristo. Porque Ele é a ponte entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor Jesus está falando esse sermão, Ele está conversando a respeito da dependência que nós, a humanidade, tem de estarmos ligadas a Ele. Por conta dessa nossa dificuldade de entendermos as coisas que estão ao derredor da nossa vida aqui na terra. Às vezes nós lidamos com coisas e com os recursos que nós temos para avaliar essas coisas, nós achamos que elas são meramente humanas, mas por detrás delas existem coisas espirituais que os nossos olhos físicos não veem, porque coisas espirituais não são materiais, não são palpáveis, não são visíveis. Então Jesus nos mostra uma situação em que todo ser humano está, não depende se ele crê ou deixa de crer. O fato é que ele está numa atmosfera onde ainda existe a presença e a atividade do reino das trevas, que faz de tudo para matar, roubar e destruir. Por isso Jesus fala, por mais que o homem tenha recursos, ele pode ter inteligência, ele pode ter dinheiro, ele pode ter fama, ele pode ter beleza, ele pode tudo que esse mundo diz que é importante, que tem valor. Mas nenhuma dessas coisas é arma contra as forças das trevas. Nenhuma dessas coisas abate um demônio, por mais fraco que ele seja. Então, os nossos adversários espirituais, eles só podem ser vencidos, eles só podem ser resistidos, eles só podem ser destruídos com um poder que não está neste mundo ou em nós. É um poder que está na pessoa de Jesus Cristo. Por isso é que ele fala, sem rodeios, sem mim nada podeis fazer. Então, se nós somos mulheres de Deus e queremos contribuir com a obra de Deus, o que nós precisamos fazer? Conduzir pessoas a Cristo. Vamos então pela ordem de acesso. A quais pessoas nós temos mais acesso? Para que então sejam as primeiras que nós vamos conduzir a Cristo. Os da nossa casa. E especialmente nós falaremos hoje sobre os nossos filhos, ainda que eles já estejam talvez até casados, talvez nem estejam mais morando conosco na nossa casa, mas continuam sendo os nossos filhos, e então nós temos acesso a eles, para aconselhar, para instruir, para orientar. Vamos lembrar de quando eles nasceram? Outro dia mesmo, não foi? Não importa se eles já são até pais, mas a gente lembra direitinho do dia que eles nasceram, lembra direitinho da hora que a dor começou. Foi de noite? Foi de madrugada? Normalmente é. Normalmente a gente virou o dia normalzinha, na maior inocência, pensando, está longe ainda. Olha como é que eu estou cheia de disposição. E andamos para lá, andamos para cá, lavamos, passamos, cozinhamos. Mas quando a gente deitou e o corpo esfriou, daí a pouco veio aquela juntada, né? Que a gente pensou, Jesus, onde que isso vai parar? Chegou a hora
E aí foi aquele momento. Então, quando a gente dá uma paradinha assim, a gente lembra de tudo. Como é que foi o momento do nascimento de cada um deles. E quando eles nasceram e nós viemos com eles para casa, o que que a gente percebeu? Que nossos filhos, eles precisavam de uma mestre, de uma professora. Por quê? Porque eles vieram sem saber nada. Eles não sabiam nada. Nós fomos para eles a primeira professora que eles tiveram. Eles não pensam assim. Se a gente conversar com eles e perguntar, você lembra quem foi sua primeira professora? Eles vão falar o nosso nome? Nunca. Sem vergonha, eles não vão falar o nosso nome. Eles vão falar o nome da professora do prezinho, do jardim de infância, como é que se chamava antigamente, né? Do primeiro aninho. Eles vão lembrar dela, aquela tia da escola secular, que ensinou as continhas, ensinou a desenhar, ensinou a fazer as bolinhas, sei lá. Mas, na verdade, nós fomos as primeiras professoras deles, as primeiras mestras deles. Nós ensinamos as primeiras coisas que eles tiveram que aprender, porque eles não sabiam nada. Eles precisavam, na medida que foram crescendo, eles precisavam aprender a comer com a mão, comer sozinhos. Eles não sabiam levar a colherinha do prato até a boca. Lembra dessa fase? Eles não sabiam. Eles tinham a boca, eles tinham a mão. Eles não sabiam fazer o encontro dos dois. Nós tivemos que treiná-los. Foi uma vez só? Nós tivemos que insistir em treiná-los. Isso demandou paciência. Se a gente não ensinasse, eles iam ficar com fome. Então, nós íamos continuar dando comidinha na boquinha deles até eles fazer 12, 14, 15 anos. A gente ia fazer um papel desse? Nunca. Então, o que que nós entendemos? Aqui eu não tenho que escolher. Eu sou mestre dele nesse assunto. Então, eu tenho que ocupar meu tempo e ensinar meu filho. Está fácil? Não está. Está rápido? Não está. Mas eu preciso completar essa tarefa. Eu tenho que gastar tempo e ensinar meu filho a comer com a mão. E então ele ia, lambuzava as bochechas, tudo. Por vezes a colher batia no queixo, às vezes ia na tampa do nariz, não é? Mas a gente pensava assim, nossa, pai, eu com tanto serviço para fazer, e estou aqui pelejando, dando almoço para esse menino, ensinando ele a comer com a mão. Se eu estivesse dando na boquinha dele, isso já tinha acabado. Era coisa de poucos minutos. Mas como eu estou ensinando, olha quanto tempo eu estou agarrada nisso e o meu serviço parado. Mas a gente, com aquela gastura de correr com o nosso serviço, mas a gente era freada pelo quê? Eu sou mestre na vida dele. Eu tenho que ensinar. Eu não posso me dar o direito de me recusar a ensinar para ele as coisas principais. São coisas principais que outra pessoa não vai parar o que ela está fazendo para vir ensinar. Não é a mãe do menino da outra casa que vai vir ensinar o meu menino. Não é a mãe do menino que mora lá no outro bairro que vai vir ensinar o meu menino. Essa é a minha obrigação, esse é o meu menino. Essa é a minha obrigação com esse menino, porque esse é o meu menino. Então nós tivemos que parar todos os nossos afazeres e nos desgastar, ensinando ele a levar a comidinha à boca dele. Tinha tantas outras coisas para ensinar. Um momento foi preciso começar a ensinar a andar. Também deu canseira, porque tudo significava atrasar nosso serviço. Eram coisas que a gente já fazia assim, ó, de olho fechado. Dá para olhar para ele e falar assim, menino, quer aprender a andar? Olha para mim. É assim, olha, um pé na frente do outro, um pé na frente do outro. Olhou, prestou atenção? Agora vai. A gente explicava, ele olhava, a gente fazia direitinho, mas ele não conseguia. Porque não bastava falar, tinha que treinar. Nós precisávamos ocupar tempo treinando ele. Então, cada um de nós arrumou um jeitinho. Às vezes a gente ficava de pé na frente dele, segurava nas duas mãozinhas dele, não era assim? E a gente ia andando de ré, enquanto eles vinham de frente. Às vezes a gente botava os dois pezinhos deles em cima dos nossos dois pezões, né? E a gente ia mostrando como é que se dava o passinho. A gente dava um passinho para trás e eles davam um passinho para frente, simultaneamente. Então, eles iam percebendo que se trocava a perna uma de cada vez. Era assim que se caminha. Lembra disso? Você é mestre. Você é mestre. Deus fez isso. Deus estava fazendo isso o tempo todo. Agora que você está percebendo? Deus fez isso o tempo todo. Deus usou você o tempo todo na vida dos seus filhos. Deus usou a gente, irmãs. Deus nos deu eles assim, fita virgem, eles não sabiam nada. Se a gente perguntar para eles, eles não vão dizer que nós fomos as primeiras professoras deles, mas Deus nos deu para ser professoras deles,
para ensinar para eles. As primeiras lições da vida, eles aprenderam conosco, com a mamãe, conosco. Aprenderam a falar, aprenderam a comer. Algum momento eles começaram a tomar seu banho sozinho, a gente ficou lá olhando, ensinando como é que faz. Não foi sempre assim? Tudo a gente explicava, demonstrava e ficava vendo. Às vezes não saía perfeito, claro que não. Se fosse nós ia ficar melhor, mas a gente sabia, tenho que treiná-lo, eu preciso treiná-lo. Se eu quero que um dia faça e faça direito, eu tenho que entender o tempo dele. Eu já sei fazer, mas eu também tive uma mãe para me ensinar. Agora é a minha vez de ensinar. Então, estou falando tudo isso para te dizer uma coisa que Deus colocou no meu coração, para compartilhar com você aqui nesta tarde. Nós precisamos fazer a obra de Deus. E há um canteiro onde nós temos que semear a palavra do Senhor. É na vida dos nossos filhos. Quando o Senhor Deus me despertou para essa palavra, eu entendi que nós somos as responsáveis para ensinar nossos filhos a importância de eles reconhecerem que Deus na vida deles é uma necessidade prioritária, absoluta. Por que nós precisamos entender que temos que ensinar isso? Por causa dos dias atuais. Nos dias atuais isso não faz parte da nossa cultura mais. Eu não sei se você foi criada como no meu tempo. No meu tempo era assim. As crianças de todos os lares, elas eram chamadas de cristãs. Ou cristãs católicas ou cristãs evangélicas. De qualquer forma, todas elas recebiam educação religiosa. Porque as cristãs católicas, todos os domingos eram levadas para a missa, para o catecismo. E lá elas estudavam o quê? A Bíblia. Elas tinham seus professores que ensinavam para elas educação religiosa. Contavam as historinhas bíblicas, ensinavam a palavra de Deus para elas. As crianças cristãs evangélicas, todos os domingos de manhã, eram levadas para a escola bíblica dominical. Que fazia o quê? Ensinava a Bíblia, ensinava a palavra de Deus. Essas crianças, no decorrer da semana, não iam para a igreja católica, nem para a igreja evangélica, para a escola dominical e nem para o catecismo. Durante a semana elas iam para outra escola, a escola secular. Mas lá na escola secular, o governo mantinha uma professora para ensinar o quê? Ensino religioso. Quem chegou a pegar isso? É tão antigo. Tem gente antiga igual eu aqui. Tinha essa matéria. As mães novinhas aqui não sabem nem do que eu estou falando. Mas as mais maduras, né, experientes como eu, lembra disso. Então o governo providenciava isso. Então durante toda a semana eles tinham lá o ensino religioso, aonde conceitos de fé eram passados para eles. Então os filhos de todos os casais, eles tinham alguma informação de vida religiosa quando eles eram pequenos. Mas o tempo mudou tanto, não foi, gente? O tempo mudou tanto de umas décadas para cá, que a humanidade, principalmente do lado de cá, do Ocidente, está se tornando tão orgulhosa, tão vaidosa, tão autossuficiente, que as pessoas já não têm mais esse conceito de que precisam de Deus na vida. A única hora que as pessoas lembram que precisam de Deus é quando? Hein? No momento de uma doença, de uma aflição, de um problema. É ou não é? Eu estou exagerando? Normalmente, a maioria das pessoas, elas lembram de Deus, elas acionam a sua capacidade de ter fé em Deus na hora que elas estão passando alguma tribulação, alguma provação. Se a vida estiver legal, estiver tudo bem, elas nem lembram que tem fé, nem lembram que Deus existe. Tempo para as coisas de Deus, sem chance. E às vezes nós não estamos nos percebendo que os filhos que nós estamos criando estão vivendo nesse contexto da sociedade de hoje, e muitas vezes estão construindo seus sonhos, suas perspectivas, colocando todas as possibilidades em cima dos seus próprios recursos, e daquilo que são as portas que se abrem hoje.
Porque lá atrás era tudo sempre tão difícil, as oportunidades eram tão mínimas, que a gente se apegava com Deus para tudo mesmo. Se Deus não ajudar, porque não tem quem ajude. Hoje são tantas as ofertas, tantas as possibilidades, que a pessoa conta com tanta ajuda, de tantos recursos, de tantas possibilidades, que ela acredita que ela vai vencer sem Deus. Ela não expressa isso, mas lá no fundo da sua alma, ela tem uma segurança nela mesma. Ela tem uma segurança nas oportunidades que a sociedade hoje oferece. Ela se sente assim garantida de que aquilo que ela está projetando, ela vai chegar lá. Ela é muito inteligente, ela tem muitos recursos, ela consegue fazer uma faculdade hoje sem um tostão no bolso. Ela consegue. Há um tempo atrás, quem falaria que isso ia acontecer nesse Brasil, gente? Fazer uma faculdade era coisa só para quem era filho de doutor. Hoje não, hoje qualquer um consegue. A pessoa pensava assim, nosso Deus, eu coitadinho para conseguir ter um carrinho, só no sonho, mesmo assim, no sonho mais abusado que eu tiver. Não, hoje qualquer um pode ter. Às vezes você parava e pensava assim, eu precisava de um empréstimo, mas onde que eu vou procurar? Hoje você não precisa procurar não, as instituições financeiras ligam e correm atrás de você, te implorando para você pegar um empréstimo com eles. O mundo hoje parece que as coisas são tão mais fáceis. Parece que está tudo tão mais fácil. Parece que isso é tão bom, né? Parece que a vida ficou tão melhor. Olha que maravilha. Hoje não tem mais aqueles perigos, aquelas preocupações. Hoje tudo é tão mais fácil. Isso é uma cilada, gente. Isso é uma cilada. Porque desenvolveu na população uma sensação de desconfiança, de segurança, de independência. Que não tem mais como era antigamente. Não, eu tenho fé em Deus que Deus vai me ajudar. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus que Deus vai me ajudar. Quase não se ouve isso mais. A pessoa tem fé em si mesma. Não, eu vou na internet eu vou estudar isso aqui, eu sou inteligente, eu vou me inscrever naquele curso ali, curso gratuito na internet, a internet é uma beleza. E tem mesmo muitos recursos. E a pessoa está se enganando, achando que tantos recursos substituem o insubstituível, porque Jesus é insubstituível. O que ele está dizendo aqui não é exagero, ele está falando, sem mim, vocês nada podem fazer. Aí alguém pode olhar a nossa sociedade moderna e falar assim, Jesus, as coisas mudaram bastante, porque a maioria da população aqui no Brasil não vive à sombra do Senhor, não te busca, não te exalta, não te reconhece, não te honra, e eles estão vencendo na vida. Tem gente indo longe, eles viajam para fora do Brasil, eles montam dinheiro no banco, eles são extremamente prósperos, eles têm tudo o que eles querem. Jesus está falando que as coisas principais não são essas. As coisas mais importantes não são essas. Lá em Lucas capítulo 12, no capítulo 12, ele vai contar a parábola do homem que consegue muita coisa. Ele consegue tanta coisa que ele fica num dilema. Ele fala, onde que eu vou guardar tudo que eu consegui? Eu tinha um problema, eu não tinha nada, meus galpões vazios. Aí eu lutei, eu pelejei, eu corri atrás. Agora eu tenho tanta coisa que eu tenho outro problema. Eu não tenho galpão para guardar tudo que eu juntei. O que eu vou fazer agora? Aí a resposta de Jesus. Jesus classifica o cara e fala assim, tu é louco. Tu é louco, porque esta noite te pedirão a tua alma. E tudo isso que você ajuntou não te adianta em nada. Para esse momento da divisão da sua história, a parte que fica do lado de cá e a parte que vai para o lado de lá, de depois da sua morte. Hoje te pedirão a sua alma. Jesus falou assim, aquele homem sabia muita coisa, ele sabia muita coisa, ele sabia tanta coisa que realmente ele conseguiu ajuntar muito, ele conseguiu conquistar muito, ele conseguiu produzir muito, porque ele sabia muito, mas ele não sabia a coisa principal. Ele não sabia que ele estava se tornando rico financeiramente, materialmente, mas ele continuava miseravelmente pobre, espiritualmente falando. Nossos filhos não podem vencer na vida, não devem correr atrás das realizações, sim.
Eles devem, eles podem, eles vão longe, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Mas nós não podemos deixar de ser mestres para Ele, professoras para eles, sempre batendo nessa tecla: filho, Jesus é a coisa principal. Filho, você não vai ouvir lá na sua faculdade, lá no seu colégio, lá no grupo de colegas que você frequenta, o que mamãe vai te falar aqui agora. Mas eu vou te falar, porque eu preciso te ensinar. E eu preciso te ensinar a lição mais importante, que é minha obrigação te ensinar. Busca a Deus, meu filho, porque sem Deus você não é nada. Mãe, eu só fecho prova na escola. Mãe, eu sou o primeiro na minha classe. Mãe, as meninas correm atrás de mim porque eu sou o gato da sala. Mãe, eu paro o trânsito porque eu sou o fenômeno de beleza entre as meninas do meu grupo. Filha, filho, se você não tem Deus, você não tem nada. Essa é a era da arrogância, minhas irmãs. É a era do nariz arrebitado. É a era do orgulho e da vaidade. O humanismo está fazendo da nossa sociedade uma sociedade tupetuda, sem humildade e sem temor de Deus. Nós vamos consertar o mundo? Não. Mas nós temos acesso a um pedacinho do mundo, a nossa casa. Lá nós podemos provocar uma mudança, porque não estamos sozinhos, Jesus está conosco. Ele falou assim: sem mim você não pode, mas comigo você pode. Então nós vamos buscar em Deus isso. Senhor, eu quero ver meus filhos vencendo, sim. Eu quero ver meus filhos prosperando. Eu quero ver meus filhos conquistando e realizando os sonhos deles, sim. Mas a coisa que eu mais quero é ver meus filhos tendo experiências com Deus. É ver meus filhos amando Jesus de todo o coração. É ver meus filhos, sabe Deus, se derramando em lágrimas de oração na presença do Senhor. É ver meus filhos experimentando o batismo com o Espírito Santo. É ver meus filhos se preparando para ir para os cultos da igreja com aquele prazer, com aquela alegria na alma. É ver meus filhos gastando tempo debruçados na Bíblia, estudando a santa palavra do Senhor. Nossos filhos precisam de Deus na vida. Talvez eles não entendam isso como nós entendíamos. Quando eu fui jovem, no meio da mocidade na minha igreja, eu e os outros jovens, nós vivíamos tudo na mesma situação, a pindaíba de dar dó, uma miséria desesperada. A minha família e a família dos jovens todos era de uma pobreza de dar dó, mas nós éramos tão cheios da alegria do Espírito Santo. Nós éramos jovens tão unidos para buscar a Deus. Nós nos uníamos na igreja às 5 horas da manhã para orar. Nós virávamos à noite no monte, buscando a Deus, buscando o poder do Espírito Santo. Nós não tínhamos grandes vaidades, nós não tínhamos um tostão no bolso. Nós éramos, a maioria de nós, as meninas, empregadas domésticas. A maioria de nós. A maioria de nós compartilhávamos como é que eram nossas patroas. Umas eram muito miseráveis, outras eram boazinhas. Umas eram carrascas, as outras eram gente boa. Então a gente orava pelas patroas. A gente compartilhava como é que eram os meninos dos filhos delas que a gente cuidava, né? Nós éramos tudo. Empregada naquele tempo era tudo. Não era só para cozinhar, outra só para limpar, outra só para cuidar de criança. Não, empregada era empregada mesmo. Então ali a gente cuidava dos filhos, a gente cuidava da casa, a gente fazia comida. Eu comecei nessa lida, eu tinha 8 anos de idade. Quando eu estava na juventude da igreja, a gente compartilhava. A maioria de nós era empregada doméstica, era babá de filho dos outros, vivia o dia inteiro alvejando azulejo de banheiro dos outros. Mas nós dávamos graças a Deus porque a gente tinha um emprego. A maioria de nós tinha precisado parar de estudar, porque as patroas não aceitavam que a gente trabalhava só meio período para estudar no outro período. Então eu parei de estudar muito cedo, porque eu precisava trabalhar. Elas também, a maioria de nós só foi até a 4ª série. Não era por malandragem, não, é porque tinha que trabalhar, porque a vida era muito difícil. Era muito difícil. Eu e elas, nós raramente tínhamos uma roupa nova para usar. Quando a gente aparecia com uma roupa nova na igreja, não era nova não, ela era diferente. Era porque alguém já tinha cansado de usar e tinha dado para nós. Era roupa usada. Quando a gente aparecia com a roupa nova, não era nova, era diferente. E na minha casa nós éramos 4 moças. Um dia eu ia com a roupa diferente, no outro culto a minha irmã ia com a mesma roupa. Cada uma de nós tinha direito a usar aquela roupa diferente uma vez na semana. Então era assim. A vida era tão simples, nós não éramos arrogantes, não éramos vaidosos, nós não tínhamos quase nada. Mas por outro lado nós tínhamos tanto,
nós tínhamos tanto de Deus. Hoje a gente precisa falar de Jesus dentro da nossa casa. Mas nós primeiro precisamos entender isso. A ficha deles precisa cair, mas a deles só vai cair depois que a nossa cair. Porque às vezes somos nós, os pais, que estamos iludidos, imaginando que o que vai fazer nossos filhos felizes é eles virarem doutores. O que adianta se eles ganharem o mundo inteiro, mas se eles perderem a vida com Deus? Então vamos puxá-los para trás e dizer, não se dedique. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo cada coisa no seu lugar. Não vamos deixar que esse mundo engane a eles e que esse mundo engane a nós. Vamos lembrar disso. As coisas principais são aquelas que permanecem eternamente. Então, às vezes, o que está acontecendo? As pessoas que não têm uma experiência com Deus estão adormecidas espiritualmente, mas os que têm também estão. Nós também temos estado meio adormecidos espiritualmente, tão ansiosas, tão angustiadas, porque a gente precisa que meu filho esteja nessa escola, precisa que esteja naquela escola, o mercado exige isso, o mercado exige aquilo, o mercado exige aquilo outro. O nosso Deus não é dominado por mercado. As portas para os nossos filhos é Deus que vai abrir. Aonde Deus abrir para eles estudarem, ali que Deus vai honrar eles. Aonde Deus abrir para eles trabalharem, ali que Deus vai honrar eles. Não esteja tão ansiosa, confie em Deus. Porque tudo que os seus filhos aprenderam vendo você demonstrando para ele. Eles vão aprender a confiar em Deus, vendo você demonstrar como é que se confia em Deus. Nós, mulheres, estamos vivendo um tempo de extrema ansiedade. Isso é mau testemunho para os nossos filhos. Eles verem suas mães crentes, mulheres de Deus, mulheres de oração, sempre apavoradas, ansiosas, apertadas, porque preocupadas com amanhã. Isso é mau testemunho. Eles precisam olhar para nós e nos ver pensando no dia de amanhã e conversando com eles, olhando bem dentro dos olhos deles e dizendo, calma, meu filho. Sabe o que me espera lá amanhã? Sabe o que te espera lá amanhã? Ele vai estar lá. Ele é poderoso para cuidar de nós, aqui e lá, hoje e amanhã. Ele é o mesmo. Ele hoje está deixando faltar alguma coisa, meu filho? Não, amanhã ele será o mesmo, ele vai estar lá. A nossa confiança não está em coisas, a nossa confiança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nossos filhos aprenderam a andar, nos vendo andar. Aprenderam a comer, nos vendo comer. Vão aprender a crer, nos vendo crer. Amém? Não esquece isso, nós somos mestres na vida deles. Fica de pé. Nós vamos, nesse momento, passar a palavra à nossa missionária irmã Nadir. Ela vai nos conduzir nesse momento de oração. É o momento onde nós vamos estar entrando na nossa intimidade com Deus para interceder pelos nossos filhos. Talvez até haja alguém aqui diante de nós que nem filhos gerou ainda, mas há de gerar, e você vai viver essa bênção e essa alegria. Então guarde essa palavra no seu coração e você poderá colocá-la em prática em nome de Jesus.